Olá, Degustar a Vida hoje traz Ademir Amorim, que é um especialista em contabilidade, para abordarmos o tema sobre imposto de renda. Quem precisa, quem não precisa, a gente já volta. Degustar a Vida hoje, porque contabilidade tem a ver, né, com degustar a vida, porque uma saúde financeira, eu acho que um contador depois vai dar um destino, uma saúde financeira, claro, né, para o outro. Sim. Tem a ver, porque é saúde também. Tem a ver, porque se a parte financeira não vai boa, a sua saúde não vai boa também. Então, uma leva a outra. Uma pode levar a outra. E como as pessoas deixam muito para última hora a tal declaração do imposto de renda, que você falou que o prazo é em abril. Isso, até 30 de abril. Até 30 de abril. Então, a gente queria antecipar, né? Porque as pessoas podem se organizar anteriormente, até porque isso é do ano anterior, né? Exatamente. Declaração normalmente é do ano anterior. E chega março, abril, as pessoas começam a procurar recibos de médicos do ano anterior, mas as pessoas já fecharam, né? Exatamente. Aí já não dá para fazer. Qual a importância, então, da contabilidade, né, ou das dicas contábeis para uma correta declaração do imposto de renda? Ela é muito importante você se preparar, que apesar de ter 2 meses para declarar, muitas instituições financeiras não estão entregando os comprovantes, então você tem que tirar no site, na internet ou no caixa eletrônico e não deixar para o último. Instituições financeiras, você diz o quê? Os bancos, a declaração do banco, né? Rendimentos, né? Informes de rendimentos, né? Exatamente, não deixar para a última hora, senão depois vai ter aborrecimento. Isso, a declaração da empresa também, que prestou serviço, empresa, que trabalhou. Recibos de médicos, comprovante da escola. Todo esse tipo de comprovante para declarar. Teria que ter sido o ano passado, ou do final ano do de ano. 2011. Do ano anterior, né? Ano anterior. E por que é importante a gente se organizar? É importante que você não se organizar, não apresentar corretamente na Receita Federal, vai receber uma intimação e vai ter que ir lá pessoalmente para prestar esclarecimento, que é a malha fina. Ah, esse é o termo malha fina, então é isso, né? É malha fina. Que uma outra, assim, não precisa ser exatamente um contador, então, para fazer a declaração, é isso? Qualquer pessoa que tenha internet, acesso à internet, pode baixar o programa, ele é bem simples, autoexplicativo e consegue fazer. Mas eu aconselho a procurar um profissional, porque na dificuldade, se fizer errado, vai ser intimado. Vai cair na malha fina. Ok. Além do mais, tem know-how, experiência, dicas da melhor maneira como fazer. Claro, vai te orientar, vai dizer o que tem que declarar, tudo que é preciso, inclusive bens e obrigações, que não é só o rendimento que declara. Os bens, obrigações, dívidas, os dependentes, tem tudo isso. Tudo isso? Então tem muita coisa. Então vamos começar então com dicas, ferramentas. O que eu preciso, a primeiro momento, ter de papel em casa para poder fazer a declaração? O que eu preciso? Você falou uma lista geral aí, né? Exatamente. Desde a escola, o que é? Preciso tudo primeiro que eu ganhei, né? Eu preciso. Primeiro que você ganhou, né? Que vai ser, se você trabalha de empregado, vai ser o informe de rendimento da empresa. Se você tem aplicações, vai ser o extrato bancário. Informe de rendimento bancário também e depois as despesas. Todo tipo de despesa, apesar de algumas não ser dedutíveis, o contador vai selecionar as que pode ou não. Ah, tá. Então o negócio é a tal do controle e a balança. Tudo que você ganha, você manda, né? Em forma de recibo, numa forma de controle, né? Exatamente. E tudo que seriam despesas, sendo dedutíveis ou não, você também manda. Isso, exatamente. E quais são dedutíveis? Que isso que as pessoas se interessam, né? Porque daí acaba batendo, né? Tem um desconto. Exatamente. Tem uma lista de dedução, mas as mais comuns são despesas médicas, qualquer especialidade, os dependentes. As despesas com os dependentes também, né? Acaba sendo abatido. Tanto com o dependente como a sua própria. São abatidas também. Tá. Médico, dentista, escola, creche, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, tudo isso é dedutível.
Tá, então se o foco for saúde, educação, consegue deduzir. Consegue deduzir. Mais alguma coisa? Na área do ensino, só não deduz o material, mas as mensalidades... As instituições em si, né, o valor gasto com isso já dá para deduzir. É dedutível. Ok. Então tem muitas dúvidas, né? O pessoal agora já... Tem muitas dúvidas. Tá. E que mais, assim, de dica crucial? Além de eu guardar essas documentações, por exemplo, pessoas que deixam para a última hora, corre o risco de faltar papel, por exemplo. A dica é essa, não deixar para a última hora, porque se não apresentar a declaração, sendo obrigado, vai pagar uma multa de R$165. Ah, se perder o prazo, eu não sabia disso. Se perder o prazo, tem uma penalidade de R$165 ou 20% do imposto devido. E a pessoa pode fazer antes de terminar o prazo? Pode, né? Pode, tem 2 meses para fazer, de 1º de março a 30 de abril. Ah, então então temos 2 meses, hoje exatamente, né? Para fazer... Exatamente. A Receita Federal esse ano liberou o programa dia 24 de fevereiro. Okay. Apesar de ter liberado antes, não liberou o programa para transmitir, que é o Receita Net. Então, a partir de hoje, 1º de março, pode ser transmitido até 30 de abril. Então, quem já tem a documentação em dia, os papéis, né? O que dá para deduzir ou não, já pode procurar um contador ou se organizar para fazer. Exatamente. E já adiantando, não precisa deixar para a última hora. Claro, se quiser tentar fazer sozinho, pode fazer. Baixa o programa no site da Receita Federal. Caso tenha dificuldade ou dúvida, procura um profissional, um contador. Ok. Tem muitas dúvidas e vão aparecer mais algumas, né? Quem é obrigado a fazer, por exemplo? Hoje é obrigado a fazer quem teve rendimento tributado no ano de 2011 acima de R$ 23.499. Okay. Ou quem teve rendimento... Me fala isso por mês. Vamos fazer na cabecinha de quem está em casa. Quanto, acima de quanto mensal, por exemplo? É que não importa mensal, né? Porque às vezes a pessoa pode ter ganho, né, 1.800 mensal no mês e um mês ganhou 5 vezes mais. Exatamente. Então tem que ser o que é anual, né? Anual, R$ 23.499. Ou mensal vai dar em torno de R$ 1.700. Ah, tá. Se ela recebeu acima disso, ela é obrigada a declarar. Ou se teve rendimentos isentos também, acima de 40 mil. O que são os rendimentos isentos? Ações judiciais, ações trabalhistas, acima de 40 mil é obrigada a declarar. Ah, tá. Então, o que for acima de 40 mil só, que é obrigado a declarar. Se for uma ação judicial de R$10 mil, por exemplo, não. Não precisa. Se for uma ação normal tributada, é acima de R$ 23.499. Tá, ok. Eu tô com várias dúvidas aqui, né? Imagina quem tá em casa assistindo. Claro. Por isso precisa de um profissional, né? Tá. E um jovem, por exemplo, ele é obrigado a fazer? Ele vai entrar nessa lista de obrigação. Se recebeu rendimento tributado ou rendimento isento, ou se teve posse ou propriedade de imóveis acima de 300 mil, é obrigado a declarar. Porém, se ele quiser declarar, ele pode, é facultativo. É facultativo? É facultativo. Então, vamos para um pequeno intervalo, depois do intervalo vamos falar assim, se a pessoa não é obrigada, mas ela pode fazer, né? Pode fazer. Tem benefício já adiantando isso, né? Claro, vai fazendo um controle Tá bom, degustar a vida para um pequeno intervalo, a gente já volta. Degustando a vida, de volta a degustar a vida. A gente está aqui com a Ademir Amorim, aprendendo contabilidade, aprendendo o controle, o porquê de ter esse controle para a famosa declaração do imposto de renda, né? Quem é obrigado, quem não é, qual o valor que precisa, por quê. Primeiro, por que existe essa declaração? Essa declaração já tem muitos anos que existe, é um controle que a Receita Federal tem com os contribuintes, para saber quem está os rendimentos, claro. Ok. E no primeiro bloco a gente falou um pouco, né,
quais ferramentas, que documentos que as pessoas precisavam ter para declarar adequadamente, né? Aqui é uma balança, né? O que entrou e o que saiu. Exatamente. Sim, a priori é simples, mas não é tão simples assim, né? Não é simples, que a Receita ela fiscaliza tudo. Se você fizer algo errado, vai cair na malha fina. Ok. Vai ter que comparecer lá para dar explicações. Ok, então, mas assim, o que ganhou é o que entrou e despesas, que aí você se preocupa com aquilo que é dedutível, né? Sim. Que é saúde, educação, que você pode abater se você tiver que Exatamente. pagar, né? Vamos dizer. Claro. Então, a gente também acaba guardando e vai... Isso tem que ser guardado anteriormente, né? Quando a pessoa no ano anterior for ao médico e sabe que aquilo tem que ser dedutível no outro ano, ela já tem que guardar aquilo, colocar numa pasta e se organizar, né? Não adianta ligar para o profissional no final de 28 de abril pedindo, isso me dá um recibo? Não, para ele não dá, porque ele já mandou para o contador dele tudo que ele teve de faturamento no mês, né? Exatamente. Isso não existe. Exatamente. Então, essas são as dicas, né, que você tem durante todo o ano. Isso, tem que guardar e apresentar no ano seguinte, no início do ano, para o contador preparar. Acontecem, né? De pessoas terem que refazer o imposto quando faz errado e tem prazo para isso ou não? Acontece. Se você errar, você pode retificar, mesmo depois do prazo. Só não vai poder mudar o modelo da declaração, que são de dois tipos, a simplificada Qual que é o modelo? E o completo. Tá, o que é simplificada? A simplificada é onde o contribuinte pode fazer uma dedução de 20% do seu rendimento. E a completa é onde vai usar todas as despesas, médico, dentista, essas que já falamos. Ok. Na simplificada é um desconto direto do teu rendimento. Não pode usar as despesas, os recibos. Ah, tá. Então, do que ele ganhou, ele fala, olha, em média eu gasto de despesa dedutível 20%. Exatamente. E se uma pessoa... mas aí ela vai usar o outro, né? Se ela tem gastos muito grandes, tem uma doença muito grave, gastos com hospital também entra com isso ou não? Também. Tá, então vamos dizer, hospital, vários profissionais, medicamento não entra? Não, medicamento não. Ah, que pena, né? Porque medicamento que é o mais caro. É o mais caro. Tá, mas vamos dizer que aquilo quase chegou a um valor muito acima de 20%. Daí ela vai usar a outra maneira. Vai optar pelo modelo completo. Ah, ok. Daí não utiliza os 20%, pelo modelo completo. Se o gasto dela for maior, aí tem restituição? Não, né? Tem maior que o faturamento? Não, não tem, né? Se ela pagou imposto e ela teve muita despesa, o governo vai devolver esse dinheiro. Parte do imposto atualizado. Ok. Aí naquele outro bloco a gente terminou falando que quem era obrigado. A obrigação tem a ver primeiro com o valor, né? Exatamente. Que é o valor que você disse de 23.499 tá, no ano de 2011. Ah, tá. Isso agora, né? Anteriormente foi menos, isso vai subindo, isso, tem isso? A tabela da Receita Federal é atualizada quase todo ano, né? Ah, quase todo ano. Quase todo ano. Tem a ver também com o aumento do salário mínimo, talvez? Exatamente. Com os índices do governo, eles vão fazendo o reajuste da tabela do imposto de renda. Ficou alguns anos sem ser reajustada, mas nesse ano de 2012 foi reajustada. Tá. Aí a gente descobriu quem era obrigado. E quem não é, por exemplo, e quer fazer? Por exemplo, perguntei dos jovens, né? Claro. Por exemplo, um jovem, ele tá querendo já organizar a vida dele e essas formas são, né, maneiras de controle de você saber quem você é financeiramente. Claro. Tá? Então, se o jovem já quer fazer, que idade mínima para poder fazer, por exemplo? Não tem idade mínima. A única exigência é ter o CPF. Ele tendo o CPF, ele pode fazer a declaração dele. Ah, então, um jovem que está em casa agora, já quer se organizar, tem, né, 14, 15, 16 anos, vamos dizer. Pode fazer. E tem o CPF, ele já pode declarar. Pode declarar, exatamente. Mas assim, só se ele for herdeiro, né? Porque ele já tem que estar, por exemplo, interessante para ele se ele tiver renda, né? Se ele tiver algum bem, se ele tiver renda, ele pode declarar. Hoje os jovens a partir de 14 anos já podem trabalhar de menor aprendiz, hoje tem algum rendimento, até rendimento de aplicações financeiras, ele pode fazer a declaração dele. Se ele tiver uma aplicação financeira, né, ele guardou aquela renda, né, todo mês, uma poupança. Ele pode declarar. Isso é importante para ele, né? Muito importante. Já conta, né, que ele já está contribuindo, já está se organizando, né? Vai melhorando a saúde financeira dele. E os profissionais autônomos? Você comentou assim que aqui na fronteira tem muitos autônomos e acabam fazendo, né, declaração. Exatamente. E para eles é um comprovante de renda. E como ele é autônomo, não tem registro em empresa, ele vai precisar isso futuramente.
num banco, num empréstimo, num financiamento, num crediário, numa loja, e eles vão pedir uma comprovação. A declaração de imposto de renda serve como esse tipo de comprovante. Nossa, e aqui na fronteira existem muitos, né? Existem muito. Ah, então é muito procurado isso. Muito, é muito procurado. O que a pessoa precisa fazer então para declarar? O que é? Um recibo do que ela ganhou? Como é que ela faz? Exatamente. Se ela tiver recibo, apresenta o recibo. Normalmente o autônomo recebe de pessoas físicas. Se ele não tiver o recibo, ele mesmo declara, informa ao contador, ou se ele mesmo fazer, tem o campo próprio na declaração de imposto de renda, onde recebimentos de pessoas físicas. Ah, tá. Todos os recebimentos. E, inclusive, se ele tiver dependentes, ele vai escrever que tem dependentes. Exatamente. Vai declarar os dependentes. Se o dependente tiver rendimento também, vai declarar os rendimentos do dependente. E tudo tem o campo próprio na declaração. E aquela declaração de isento? Isso já não existe? Que era para o CPF, né? Explica isso para mim. Exatamente. Essa declaração era obrigatória para todos que tinham CPF até 2008. Porém, em 2008 o governo extinguiu ela. Não é mais obrigado. Não é mais obrigado, então. Mas caso alguém não fez a última em 2008 e está com o CPF com problema, tem que fazer. Ok, cadastro de pessoa física, né? Exatamente, vai ter que procurar uma agência do Banco do Brasil, Caixa Econômica ou Correio e regularizar o CPF. Na sua área, quem te procura mais? São mais pessoas físicas ou jurídicas? Para contabilidade jurídica, né? Depende da época. E agora mesmo, que é época de imposto de renda, a maioria é física. Ok. Fora esse período é mais jurídica. Né? Então é de último. Gente, vamos aprender a nos organizar anteriormente? Exatamente. Né? Aí fica na última hora procurando. Exatamente. No mês de março e abril, o pessoal procura mesmo, né? Chega a fazer fila. E qual que é a dúvida mais crucial? As pessoas não têm noção de qual é o documento mínimo que levam. Ou tem? Tem, né? Normalmente o pessoal recebe das empresas ou informe de rendimentos, né? ou do banco, informe de rendimento. Os olerites, né? E vê lá imposto de renda, informação de rendimento e não sabe o que é. Aí procura o profissional para orientar. Ah, tá. Então, e aí não vai ter mais aquelas recibos de despesa, vai ficar desesperado. Aí né? vai procurar os recibos de despesa. Não sabia, não precisava, então... E se a pessoa tem bens? Isso também tem que ser tudo declarado. Exatamente, tem que apresentar os bens, inclusive se os bens for acima de 300 mil, ela é obrigatória a declarar. Se não declarar, vai recair naquela multa de R$165. Ah, tá. Então, se eu tenho bens abaixo de que valor? De 300 mil reais. Aí eu não precisaria, por exemplo, se eu não quiser, eu não sou obrigada a declarar. Exatamente, não é obrigado. Mas se eu tenho bens acima de 300 mil, isso hoje, né? Dizendo hoje, eu sou obrigada. É obrigada a declarar. Tá, você comentou no bloco anterior, eu não entendi, assim, quem recebe ações judiciais acima rendimentos isentos. Acima de 40 mil tem que declarar. E acima de 40... Um exemplo que eu dei foi ações, né? Normalmente ações são isentas. Ok. Muito bom, né? Muitas dúvidas. A gente vai mais um intervalo, né? Eu tô aprendendo, daqui a pouco eu tô virando uma contadora. Para degustar a vida bem, para poder ter a saúde financeira, né? E para o próximo bloco, eu quero dicas do que é novidade para declaração de imposto de renda desse ano. A gente já volta. Degustar a vida, nosso último bloco, agora com as últimas dicas para uma correta declaração do imposto de renda. E eu já falei porque que eu gostei desse tema de imposto de renda, né? Não pelo imposto de renda não, mas para fazer as coisas organizadas, né? Claro. Ademir, é importante que a gente se organize, não deixe para a última hora. Exatamente. Né? E o que são as dicas desse ano? O que está cobrando diferente? Ou o que tem alguma lei nova, algo novo para a declaração desse ano? Nesse ano não teve muitas mudanças. Além do reajuste da tabela do imposto de renda... De valor, né? De valor. Ela foi reajustada no índice do governo e
Também uma mudança foi na emissão dos DARF para quem tem imposto a pagar. No ano passado, você poderia emitir as 8 parcelas de uma vez só. Esse ano não vai poder, você tira uma parcela ou cada mês vai ter que procurar o profissional para emitir a parcela. Então explica direito e aí. reajustar. Então, anteriormente as pessoas poderiam dividir já em 8 parcelas e pagando depois em 8. Exatamente. E quando, por exemplo, a primeira parcela, você declarou agora em abril, já tem que pagar no mês seguinte? Como é que é isso? Exatamente. Você declara a partir de 1º de março e o vencimento da primeira parcela ou parcela única é 30 de abril. Por isso que as pessoas deixam para a última hora, né, Ademir? Exatamente. Agora entendi. Ninguém quer botar a mão no bolso, quer deixar para a última hora. Exatamente. Então não tem a ver com os valores. Mas bem que uma hora você vai ter que pagar, né? Vai ter que não pagar. fizer agora, sempre só para depois. Chega a ter desconto de antecipação ou não? Não tem. Tem multa se atrasa? Tem multa. Passando o prazo de pagamento, tem multas e juros. E multa alta, que é a taxa Selic hoje. Opa, isso é alta mesmo. E isso chega a ser uma irregularidade também, né? O que é? Se você não pagar esse irregularidade. Você vai estar em débito com a Receita Federal e ela vai emitir essa cobrança. E daí pode até confiscar bens, por exemplo, de uma pessoa que não fizer pagamento disso. Exatamente. Lá, isso é complicado, né? Você está morando na sua casa e não fizer, mas isso... Uma pessoa que tem uma casa só, isso não acontece. Não chega a isso. Ela vai chamar, vai pedir para você pagar teu débito. Ela oferece o parcelamento, também tem as opções. Uma renegociação. Não é tão rígido. Tem a negociação, tem opções de parcelamento, tudo pela internet, tudo facilitado. Tudo pela internet, tá? Exatamente. Então, e a mudança agora desse ano foi isso que você disse, em vez de agora serem 8 parcelas, não, tem que sair parcela por parcela ao mês. Exatamente, vai permanecer as 8 parcelas, mas porém você vai ter que tirar uma por mês. O ano passado você conseguia tirar as 8 de uma vez, agora não consegue mais. E por que aconteceu isso? Você sabe por que houve essa mudança? Tinha uma inadimplência, alguma coisa? Não. A Receita Federal, ela estava com muito problema que o pessoal estava pagando sem atualização. Aí ficava em débito com a Receita. Porque mesmo parcelado após 30 de abril tem os juros. Então passou 30 de abril, você parcelou, você vai pagar os juros. O que acontecia? Você emitia os 8 boletos e ia pagar sem os juros. A Receita recebe, porque é os conveniados que faz o recebimento. Ok. Chegava lá, dava conflito porque não tinha o juro. Porque se der uma diferença de centavos, é uma diferença. É uma diferença, tem que quitar, senão vai ficar em débito com a Receita. E às vezes por pequenas diferenças a pessoa acabava recebendo não uma visita, né? Cai na malha fina. Mas cai na malha fina. Vai receber uma intimação. E a pessoa assusta, né? O que eu fiz de errado, né? Exatamente. Ok, então essa é a dica de mudança. É a dica. De mudança, só essa. Só essa aí, do bem valor poucas mudanças. E essa. E as pessoas cada vez mais têm se organizado. Nosso país tem crescido muito, né? O faturamento, o trabalho. E as pessoas cada vez mais têm declarado imposto de renda. Tem declarado e tem que se atentar a isso porque o sistema da Receita ele é um dos melhores do mundo e ele pega qualquer tipo de irregularidade. É um dos melhores do mundo? Um dos melhores do mundo porque eles têm um confronto com todos os órgãos, então é difícil escapar. Ok. E o contador? O contador também tem que declarar? Claro, com certeza, tem que declarar. Uns mais e uns menos. Exatamente, prepare tudo seu documento, declara. Tem que dar o exemplo, né? Tem que dar o exemplo. Casa de espeto, ferreiro não pode ser de pau, né? De maneira alguma. Aliás, casa de ferreiro, opa, já falei errado. Casa de ferreiro, espeto não pode ser de pau. Tá, então um profissional tem que dar o exemplo dentro de casa. Exatamente, preparar a documentação, declarar e não deixar para a última hora. E não, você já fez a sua? Ainda não, né? Começou já preparei, hoje? Já estou fazendo. Ok, né? Porque depois você tem que fazer de todo mundo. Né? E aí, às vezes... Exatamente. Eu sempre faço, depois dou uma conferida para ver se está tudo ok e daí transmito para a Receita Federal. Tem uma lenda aí que o pessoal só procura um contador quando tem problema, né? Porque quando tá tudo certo, tá indo bem, né? É verdade. Então, as pessoas te procuram um pouco, né? Uma vez ao ano ou as pessoas da empresa, né? Exatamente. Então quer dizer que deve ser um bom contador, né? A gente procura ser sempre tudo que a gente faz, né? É melhor se prevenir, não espere chegar o problema, né? Procure um profissional. Então procure um profissional, então fica mais essa dica. Tá, Ademir, muito obrigada. Né? A gente vai surgindo mais dúvidas, né? As pessoas têm muita dificuldade com o que é documento, com o que é regras, né? E tudo que se diz respeito a dinheiro, as pessoas ficam, tá certo, tá errado, imposto, né?
Então foi muito esclarecedor, né? Falou quem era obrigado, quem não é, e quem quiser fazer também pode fazer. Né? Não tem custo para isso, né? Não assim, tem a não ser o custo profissional, claro que é o profissional que está te orientando. Isso, né? exatamente. Mas em relação a... Né? É só baixar no site o programinha, bem simples, autoexplicativo. Autoexplicativo, ok, né? Então a dica hoje foi essa, né? Para degustar a vida bem. Exatamente. Um dinheiro certo aí, né? Claro. Não pagar a mais, nem pagar a menos. Então, para finalizar o programa, já que você falou que você declara, você faz tudo direitinho, a sua declaração mesmo, né? O que seria degustar a vida pro Ademir, pro nosso contador hoje aqui? Então, degustar a vida nessa época de imposto de renda para o contador é preparar a declaração antes, não deixar na última hora, fazer cedinho, se preparar e ir para casa degustar a vida com a sua família. Opa! Então degustar pro Ademir é se organizar antes, gente. Isso. Não deixa para a última hora. O que a gente faz, né? O que não fizer agora, como diz uma grande amiga minha, sempre sobra para depois. É verdade. Né? Então, fica a dica. Muito obrigada, Ademir, tá? Eu que agradeço pela Ficou participação. preocupada, né? O que eu vou perguntar? Que normalmente esses contadores têm muitas questões técnicas, né? Sim. Tem uma linguagem mais técnica, mas acho que foi bem simples, bem esclarecedor. E Degustar a Vida que agradece você, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Degustar a Vida espera vocês no nosso próximo programa.